Boa tarde, Sra. Presidente, excelentíssimos senhores membros da mesa, Sr. Vice-Presidente e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, digníssimo público. O Grupo Municipal do Partido Socialista observa o voto de recomendação 06404 do Partido Ecologista aos Verdes, que aborda o Conselho de Cidadãos, anunciando antecipadamente a sua abstenção. Mas vamos, senhoras e senhores deputados, recuperar a memória e a cronologia deste tema. Como sabemos, em 27 de janeiro de 2022, o Presidente Carlos Moedas lança o Conselho de Cidadãos para inspirar, dizia ele, as decisões da Câmara Municipal de Lisboa, tendo à época anunciado que a criação do órgão servirá para ouvir a população, representando uma forma diferente e inovadora de fazer política. Decorridos mais de um ano sobre o anúncio que, entre outros, afirmava uma forma diferente e inovadora de fazer política e que no alto da excitação do anúncio publicitava ainda que iria ouvir as ideias e as propostas dos cidadãos para inspirar as decisões da Câmara Municipal de Lisboa. Queremos que a mudança em Lisboa, dizia Carlos Moedas, venha das pessoas. E para isso é preciso trabalhar com as pessoas. Aliás, disse isto e disse muito mais. Senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhores vereadores, compreenderão que questiono o Executivo sobre onde está essa inspiração. Onde é que ela ficou? Para onde se perdeu e por que razão se perdeu essa inspiração? Se a inspiração existiu em qualquer momento, senhoras e senhores deputados, tenho a certeza que foi momentânea. Terá sido potencialmente circunstancial ou, tal qual outros anúncios a que já vimos a ser habituados, foi mera retórica de autopromoção. É que a brincar, senhoras e senhores deputados, é este Executivo que é hábil com as palavras e virtuoso com os anúncios, tem demonstrado ser inábil na concretização. É verdade, e os factos servem-no para o confirmar. Eu sei, todos nós sabemos, senhoras e senhores deputados, que alguns senhores aqui presentes não gostam de ouvir estas verdades, não gostam de ser colocados perante o contraditório, mas habituem-se porque isto é democracia e é democracia a funcionar. Os novos tempos ainda não perceberam, senhoras e senhores deputados. Sra. Presidente, O nome do Sr. Deputado Miguel Teixeira está trocado. Agradecia que colocassem o nome correto. Deputado Miguel Teixeira, do Partido Socialista. Muito obrigada. É que a brincar, dizia eu, este Executivo que é hábil com as palavras e virtuoso com os anúncios tem demonstrado ser inábil na concretização. É verdade e os factos servem-no para o confirmar. Eu sei, senhores deputados, e os senhores também sabem, e não gostam de ouvir estas verdades, mas os novos tempos ainda não perceberam que venceram as eleições e continuam a conduzir de forma perigosa. Ao invés de olharem para a frente, mantêm-se a conduzir a viatura de olhos postos no passado, mas mais perigoso do que desta condição diz respeito. Parem, por favor, de estar sempre a olhar para o passado. Tirem os olhos do retrovisor e olhem para a frente e para todas as obrigações a que se propuseram e que permanecem por cumprir. É que aos senhores deputados e senhores deputados que suportam os novos tempos, a viatura está em andamento, mas permanece tripulada, sem rumo, e parece-me que só a direita aqui instalada é que ainda não percebeu isso. Quanto aos méritos do Conselho de Cidadãos, bem espremidinho, que é isso que eu tentei fazer, ainda não vimos mais do que uns meros encontros que não trouxeram nada de novo. Importante, contudo, sublinhar e não escamotear a crítica de vários cidadãos membros do Conselho de Cidadãos que dizem, em crónica assinada do Jornal do Público, que sentiram-se usados em termos de marketing político e queixam-se de não ter havido seguimento às ideias e propostas apresentadas. Senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhores vereadores, estes membros deste Conselho de Cidadãos estão errados? É que acaso para dizer, senhores deputados, e o seu deputado do Aliança que disse que se calhar, que pior publicidade pode ter uma medida que a sua não execução. E que pior imagem do que a desconfiança que esta já gerou, nomeadamente junto do público que formou o primeiro Conselho de Cidadãos, os tais cidadãos que Carlos Moedas anunciava querer ouvir para executar a ação governativa da cidade de Lisboa. Neste sentido, importa perceber, das duas uma, se o Conselho de Cidadãos anunciado com pompa e circunstância mais não é do que uma manobra política, ou não o sendo, hipótese 2, mais não vem provar do que a inoperância da execução política de quem lidera os destinos da cidade de Lisboa. Quer num caso, quer no outro,
As pistas deixadas não nos deixam tranquilizados, porque Lisboa não se gera por anúncios de intenção, não se gera nas deixas ou nos momentos de oportunas publicidades. E não se gerem, senhores deputados, por lives de propaganda, que é aquilo que tem materializado os novos tempos na cidade de Lisboa. Senhoras e senhores deputados, o PS irá votar a favor do voto de saudação do Bloco de Esquerda, saudação, manifestação Casa para Viver. Que factos podemos extrair deste voto? A crise na habitação agravou-se nos últimos anos e tornou incomportável para uma maioria de pessoas comprar ou arrendar uma casa nas grandes e médias cidades do país. A cidade de Lisboa tem sido o maior palco das consequências da crise da habitação. Portugal continua a ser um dos países com uma menor percentagem de habitação pública. É verdade. Mas o direito à habitação, mas também é preciso que nos lembremos, dizia eu, que apesar de termos uma cota menor no mercado público, não esquecer a malfadada Lei Cristas, o surgimento da força do alojamento local e o boom turístico. Sim, a direita não gosta de ouvir falar nisto, mas lembrar sempre a mafaldada Lei Cristas, que prejudicou e continua a prejudicar o crescimento da habitação. A direita não gosta, mas o PS nunca deixará de o dizer. Senhor deputado, continuando. O direito à cidade passa também pelo direito à habitação. O direito à cidade, dizia eu, o direito à cidade passa pelo direito à habitação. E o direito ao meu mandato passa por me ouvirem assim como eu tenho que vos ouvir, e há vezes que não me apetece ouvir, senhores deputados. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, sejamos claros. Foi este governo que, ao apresentar medidas relativas à habitação, trouxe o problema para o centro do debate e as manifestações, bem como as críticas da oposição, a aparecerem sem que fossem apresentadas alternativas concretas. Alguém aqui viu outras propostas ou outras medidas? Alguém aqui viu outro partido apresentar um pacote de medidas e de ações? Nada. Um vazio de críticas, mas um vazio de conteúdo na apresentação de propostas. Existe um problema e existe, em boa hora, um governo com capacidade e vontade para resolver e que não se esconde. Não tenham sobre isso, senhoras e senhores deputados, dúvidas. Porque há pouco ouvi aqui o senhor deputado da Iniciativa Liberal, que eu peço desculpa de não recordar do seu nome, só para dizer o seguinte: senhor deputado, todos nós temos memória. Olha, nós temos memória que este executivo hoje consegue executar a habitação, sabe porquê? Porque houve um executivo anterior que recuperou a cidade de Lisboa, recuperou as finanças desta cidade, para que este governo desta cidade possa fazer alguma coisa. Não ter memória, eu percebo porque é novo, não ter memória, não lhe fica bem, sabe porquê? Porque pode voltar aos livros e pode voltar ao banco da escola e estudar um pouco. E em 2007 não havia credibilidade na cidade de Lisboa, não havia capacidade para pagar, sabe o quê? Nada. Rien. Senhores deputados, o meu tempo está prestes a terminar e eu queria falar ainda sobre as duas recomendações que o PS aqui apresenta. Não o poderei fazer, até porque por diferentes vezes e por diferentes ocasiões a direita ou alguma direita tentou aqui prejudicar a qualidade da minha intervenção, ainda assim com pedagogia, democracia, porque é próprio de quem é eleito. Cumprimento-vos, discordando totalmente da vossa visão e da visão discricionária que apresentam aqui, mas que não passará, sabem porquê? Porque o PS tem continuado a vencer. Muito obrigado. Obrigada, senhor deputado.